na manhã desse dia. Sucedeu, pois, que, chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziclag, já os amalequitas tinham dado com ímpeto contra o sul e Ziclag, e a esta ferido e queimado. Tinham levado cativas as mulheres que lá se achavam, porém a ninguém mataram, nem pequenos, nem grandes, tão somente os levaram consigo e foram seu caminho. Davi e seus homens vieram à cidade e ei-la queimada, e suas mulheres, seus filhos, suas filhas eram levados cativos. Então, Davi e o povo que se achava com ele ergueram a voz e choraram, até não terem mais forças para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoã, a jezreelita, e Abigail, a viúva de Nabal, o carmelita. Todos juntos, o verso de número 6. Davi muito se angustiou, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa de seus filhos e de suas filhas. Porém, Davi se reanimou no Senhor, seu Deus. Porém, Davi se reanimou no Senhor, seu Deus. Que o Senhor nos fale ao coração poderosamente na manhã desse dia, em nome de Jesus. A arte de se reinventar no Senhor, que é o principal. O povo falava de apedrejá-lo. Porém, Davi se reanimou no Senhor, seu Deus. A vida cristã é um chamado constante à renovação. O apóstolo Paulo nos lembra na sua carta aos Romanos que nós precisamos buscar essa renovação a partir da mente, por meio da palavra de Deus. Então, o foco é a palavra por meio da mente, a partir da palavra de Deus. Reinventar-se em Cristo não significa abandonar quem somos, mas permitir que Deus nos alimente, nos renove e nos direcione para uma nova jornada, novos propósitos, a missão que Ele tem para todos nós. Em tempos de desafios e mudanças, precisamos aprender a confiar no Senhor e a buscar no Senhor a direção que Ele tem para todos nós. O que rei Davi fez aqui é algo assim, muito especial. O contexto histórico do capítulo 29 e os anteriores, Davi tinha sido ungido o novo rei, depois que Saul falecesse, não seria a dinastia de Saul que seguiria com o trono. Por conta dos pecados de Saul, a sua dinastia e ele também iriam perder o trono. Somente a partir da sua morte, Davi assumiria. Só que isso tudo, e mais o fato de que Davi ganhou o coração do povo, não somente o de Deus, né? Ganhou o coração do povo por ser um grande guerreiro e uma pessoa muito destemida, tantos desafios que ele enfrentou e venceu todos eles com a graça de Deus, o povo também o amava, a mais do que a Saul, rei, e o ciúme então tomou conta, e Saul, cheio de ódio e também do inimigo, possuído pelo diabo, nós lemos isso na palavra, ele passou a perseguir Davi para matá-lo, e Davi precisa se esconder. Algumas pessoas vão com ele, porque o homem de Deus, a mulher de Deus, nunca fica só. Apesar de ser momentos de perseguições, tinha sempre gente com Davi, guerreiros. Até que ele, então, não conseguindo mais se esconder de Davi, ele vai e busca abrigo entre os filisteus, que eram inimigos do povo de Israel. Buscando abrigo, ele começou a guerrear, e esses homens começaram a guerrear com os filisteus, até que surgiu uma batalha contra Israel, e o povo dos filisteus, os príncipes, disseram ao rei: não tem como, nós vamos guerrear contra Israel, Davi está com a gente. Imagina o que acontece, será que Davi vai lutar por nós? O rei, então, aqui, ele fica com o coração amargurado, mas resolve pedir para Davi se afastar. Providência de Deus.
Davi se afasta e volta para a cidade onde estavam suas mulheres, suas crianças, seus filhos, na cidade a qual os filisteus permitiram que eles habitassem, Ziclag. E ao chegar lá, o verso de número 1 diz o seguinte: sucedeu, pois, que chegando Davi e seus homens ao terceiro dia a Ziclag, já os amalequitas, grupo de terroristas praticamente do deserto da época, tinha dado com ímpeto contra o sul, e a Ziclag, ferido, queimado e levado cativos, os meninos, os pequenos, os grandes, e as mulheres, as meninas, as crianças, todos foram levados cativos. A ninguém mataram, ninguém fizeram mal algum, mas levaram cativos todos eles. Quando Davi e seus homens voltam da batalha com os filisteus, eles avistam a cidade queimada, destruída, e ninguém lá. Todo o despojo, tudo aquilo que eles possuíam tinha sido levado. O verso 3 diz que Davi e todos os seus homens choraram. Choraram até não ter mais força para chorar. O texto diz aqui: então Davi e o povo que se achava com ele ergueram a voz e choraram até não terem mais forças para chorar. Naquele mesmo tempo, esses homens começaram então a buscar um culpado para aquela situação. O culpado é Davi. Nós nos aliamos a Davi, nós ficamos do lado dele e agora perdemos tudo, inclusive nossos filhos. E aquela ira vai se aumentando, a revolta começa a ganhar corpo, de maneira que Davi percebe que o povo quer apedrejá-lo. E a situação se torna, então, ao extremo da crítica, o extremo do problema, porque eles já estavam cansados das batalhas, eles chegam, não tem mais nada, as mulheres levadas cativas, os filhos, e toda aquela situação de tristeza, de angústia, e agora todos se juntam contra ele, se voltam contra ele. E o texto diz que Davi muito se angustiou por toda essa situação, mas, no meio dessa amargura, diz a Bíblia que Davi, porém, se reanimou no... Queridos, a pastoral então nos chama diariamente nos reanimarmos no Senhor, a buscarmos refúgio no Senhor e a força que nós precisamos. A palavra que quero deixar para você, talvez que esteja muito desanimado, angustiado, talvez nem 5% daquilo que Davi está vivendo aqui, quase toda certeza podemos afirmar, não é uma situação de guerra, de sequestro, talvez o seu problema seja grande, mas não tanto. Mas você e eu precisamos nos reanimar no Senhor. Você e eu precisamos voltarmos para a palavra de Deus. Você e eu precisamos entregar tudo ao Senhor. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais Ele fará. Você e eu precisamos deixar aquilo que está errado para trás, fazer uma limpa, inclusive dentro de casa, aquilo que está errado dentro de casa, aquilo que está errado no trabalho, aquilo que está errado em nossa vida financeira, secular, espiritual. É tempo de reanimarmos no Senhor, é tempo de nos reinventarmos em Cristo, é tempo de voltarmos para a palavra, e é isso que Deus deseja que nós façamos, é isso que Deus quer que nós façamos, é isso que Deus vai nos ajudar a fazer. Mas nós precisamos dar esse passo hoje, nós precisamos nos reanimar no Senhor. E louvado seja Deus para sempre. O texto termina dizendo, então, nós não lemos o verso 7, mas a Bíblia fala que esses homens, então, animados, se preparam para uma nova guerra sem descansar, partem, 200 ficam cansados, eles continuam com um pouco mais de pessoas e lutam contra os amalequitas e trazem de volta todo o despojo, todos os filhos, todas as filhas e todas as esposas. Esses poucos homens, reanimados pelo Senhor. É tempo, meu irmão. É tempo de mudança.
É tempo de voltarmos a Deus. É tempo de orarmos. Tempo de orarmos. Eu quero terminar essa mensagem falando um pouquinho daquilo que eu vivi esse mês de março. É uma experiência pessoal. Há um tempo, na verdade, 7 anos certinho, né? Já falei até com a minha médica ali, que eu iria falar. 7 anos certinho, em 2018, março, eu tive estava me aproximando dos 40, né? Falei, vamos fazer uns exames que eu nem me lembro quando eu fiz, ainda adolescente, fiz aquele check-up, né? E aí, resolvi fazer check-up, fui ao médico lá em Canandaí, aí até exame de fezes e urina, tudo. Estava tranquilo, só que tinha um problema. TSH, estava mais ou menos esse aí, né? Eu não sei se o Renan consegue. Estava mais ou menos esse aí, 0,009. Esse já é o segundo exame que eu fiz, já no final do... Ah lá. Então, era essa a situação. Então, descobrimos então o hipertiroidismo. A médica lá, vamos fazer tomografia, vamos ver o que está acontecendo. Então, eu fiz a tomografia. Aí, chegou esses nódulos aqui, na época, né? Esse já é se bobear. Não, esse é o primeiro ultrassom que eu fiz. Depois fiz mais tantos outros, e todos eles davam a mesma coisa, um pouquinho maior, os nódulos, né? E tomando remédio, eu passei a fazer o controle por mim mesmo, porque eu tomava o remédio e ficava de olho para não subir demais, porque tem um limite ali de 0,5 até 5, que é o TSH, né? Aí eu tinha que tomar o remédio dia após dia, e aí não podia subir demais, e ia fazendo exame. Por minha conta, fiz um gráfico. Quando a Laura voltou a trabalhar aqui em Juiz de Fora, vindo de São Paulo, fiz tratamento com outros endócrinos, né? Mas aí eu falei, Laura, eu preciso da sua ajuda aqui, ó. Já tinha uns 6 anos que eu estava tratando, e eu já mostrei o gráfico para ela. Ela falou assim, mas que bacana. Eu mesmo ia de 4 em 4 meses fazer exame de sangue, para saber como é que estava, né? E assim, eu comecei a fazer o tratamento com ela, fiz vários ultrassons, e nós resolvemos fazer um cintilografia. Aquele exame que eu falei que eu entrei dentro da máquina, que eu fiquei lá, nossa Deus, misericórdia. Aí fiquei ansioso, querendo sair, né? Aquele negócio que assim, né? Meu Deus, quase 1 hora. Sofrimento, tá, gente? Passa não. Todo mundo, né, tem que passar, né? E aí saiu o resultado e já deu um negócio diferente, né? Aí foi quando eu me atinei para a situação. A Laura nem sabe disso, mas ela mandou uma mensagem para mim, passou, tá assim, assim, assado. Aí escreveu os nomes técnicos assim, eu falei assim, gente, será que esse negócio é outra coisa? Aí eu fiquei meio com medo, né? E ela falava de fazer um procedimento para queimar esses nódulos e tal. Aí você já sabe, né? Eu não tenho medo nada disso, não, de doença, não. Fico pensando bobeira, né? Mas eu pensei, falei, gente, eu preciso orar por isso. Eu já tinha orado assim, vagamente, me cure desse problema de tireoide, mas nunca orado mesmo, né? Falei, eu vou orar, vou clamar a Deus, porque isso não está legal, né? E aí, comecei a orar mesmo, colocava as mãos e orava, escrevi no meu caderno de oração, coisa que eu não tinha escrito ainda. Senhor, eu preciso da cura para esse problema da tireoide, preciso que o Senhor queime para mim esses nódulos. Escrevi, anotei, data. E aí a Laura pediu para fazer mais um ultrassom. Depois do exame da cintilografia, e eu fiz o próximo ultrassom. E aí veio, né, aí esse aqui já tinha uns nódulos, né? Mas aí a questão toda é que eu fiz esse novo ultrassom e não tinha nódulos. O médico que fez, até ela indicou, e falou assim, não vejo nódulos. Falou 2 vezes, não vejo nódulos.
Aí eu já saí chorando de lá, né, da sede de imagem. Mandei o áudio para ela, o médico não viu os nódulos, e ele fez bastante ali, né? Não vejo nódulos. Aí ela falou assim, vamos repetir o exame de sangue. Mas é uma bênção. E depois ela me mandou uma mensagem, viu o exame, falou, não tem nem o parênquima. Isso, outro nome lá, já tinha também melhorado. Aí fomos fazer o exame de sangue, pela primeira vez, já tem 5 meses, desde a cintilografia, eu parei de tomar o remédio, e a taxa estava caindo, já estava 0 de novo, quase chegando isso aí, ó. Aí, para terminar o assunto, a taxa subiu, sem remédio, pela primeira vez depois de 7 anos. Deus é fiel, meus irmãos. Quero compartilhar isso com vocês, né? Glória a Deus, louvado seja Deus. Está ali o exame, já está 0,7, né? Está ali, tem até um gráficozinho que ela subiu pela primeira vez em 7 anos, que esse gráfico mostrou subindo, sem remédio. Então, Deus é fiel, Deus é maravilhoso. Eu quero somente glorificar o nome do Senhor por essa dádiva maravilhosa que o Senhor me concedeu. Vamos em frente. Vamos orar. Apresente a Deus o seu problema. Apresente a Deus a sua vida. Confia nele e o mais Ele fará. Vamos orar? Feche seus olhos. Se você quiser uma oração especial pela sua vida, fique de pé no seu lugar. Nós vamos entregar a Deus. Ele é bom, Ele é fiel, Ele é bondoso. Tempo de mudança, tempo de renovo, tempo de transformação. Deus é poderoso. Talvez você já esteja vivendo também há 7 anos com o seu problema. Aprendeu a lidar com ele, mas esqueceu de orar por ele e clamar por ele, por um Deus que tudo fez. Essa tireoide foi feita por ele, essa vida foi feita por ele, esse universo, todo esse universo foi feito por ele. Ore a Deus agora, quiser colocar suas mãos para receber essa bênção, ou também no local que você quiser orar. Fale com o Pai hoje. Apresente as mudanças que você precisa apresentar a Deus. Em nome de Jesus. Aleluia. Senhor Deus, eterno Pai, em nome de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador, aqui estamos nós, ó Deus, com os nossos corações alegres, agradecidos a Deus por essa vitória que o Senhor me concedeu pessoalmente, que eu transmiti para os meus irmãos, a minha família. Te agradeço, ó Pai, pela vida da Laura, que o Senhor levantou para, de fato, buscar a solução desse problema, e não tenho palavras para agradecer tudo aquilo que ela representa para nós, para a minha vida, para a minha família, Pai. Que o Senhor continue abençoando a vida dela poderosamente, toda a sua casa, a vida da Alice, que está completando mais um ano de vida, todos nós que aqui estamos, ó Deus. Deus eterno, eu quero te pedir agora, em nome de Cristo Jesus, Senhor, que o Senhor abençoe o teu povo, ó Pai, com o teu toque de cura, de restauração. Há poder no teu nome. Tua palavra diz, foi o Senhor mesmo quem nos disse, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á. Pois todo o que pede recebe, todo o que busca encontra, toda a porta que recebe, ó Deus, esse pedido para que se abra, vai se abrir, para a glória do teu nome. Vem, Senhor Deus, com o teu toque, na manhã desse dia, restaura, cura, liberta, transforma e abençoe, ó Deus, com toda sorte de bênçãos. Em um nome de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Toca, Senhor, toca com teu poder. E aquilo que precisamos tocar para mudar,
para transformar a nossa realidade, nos reinventarmos do Senhor como Davi, para buscarmos, ó Deus, a bênção à nossa família, mudança completa mesmo. Ah, Deus, que o Senhor nos ajude, Pai. Que o Senhor nos ajude. Para a glória do Teu nome nós oramos. Em nome de Jesus. Seja um tempo, ó Deus, de nos reinventarmos em Cristo, que nos amou e a si mesmo se entregou por nós, morrendo da nossa morte. E a Tua palavra nos diz que pelas Suas pisaduras nós somos sarados completamente, principalmente da pior enfermidade, que é a enfermidade do pecado. Ah, Deus, se há alguém que ainda não aceitou essa graça, esse sacrifício, e não teve seu corpo lavado pelo sangue remidor da cruz, que nesta manhã também esse maior milagre aconteça, para a honra e glória do Teu santo e poderoso nome, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Deus te abençoe, em nome do Pai, do Filho